pessoal, é isso mesmo que vocês estão vendo. Chegamos aqui ao Marrocos, um destino do nosso novo episódio do Mundo da Copa e que é também um território de centenas de milhares de anos de história da humanidade, de diversos impérios e até um lugar, Fred, onde dá cabra em árvore. É isso mesmo que vocês estão vendo, tá? Não é IA, não é Não é o Gemini. ficção, não é Não, Hollywood, tá? Essa é uma imagem relativamente comum, tá, Celso? Sequer é uma imagem rara, não é um fenômeno da natureza que acontece 1, 2 vezes por ano. Isso nas estradas, você passando pelas estradas do sudoeste do Marrocos, é comum você ter árvores com cabras nos galhos dessas árvores, tá? É o que a gente pode chamar de pé de cabra, e é a primeira das histórias que a gente traz nesse programa, tá? Porque é muito surreal, né? Imagine o cara desavisado. Eu, até a produção desse programa, não fazia a menor ideia desse costume das peculiaridade. cabras marroquinas de escalarem árvores, tá? De subirem árvores, e é algo que realmente acontece e integra uma estranha, digamos assim, Mas uma indústria. mas uma indústria consideravelmente importante, tá, Celso? A gente vai mostrar aqui justamente o que faz com que essas cabras subam as árvores. É o argan, tá? Um fruto típico do Marrocos. E essas árvores, elas podem alcançar 10 metros de altura e viver por até 200 anos. E o óleo dos frutos do argan, eles são muito, muito valiosos para a indústria cosmética, sobretudo para o tratamento de cabelos, qualidade de cabelo. Vamos só dar um aviso. Provavelmente, parte da nossa audiência já deve ter se deparado com algum tipo de produto que tem em sua base óleo de argan, né? Certo. E assim, não se preocupe, tá? Não se preocupe, porque muda nada, não muda nada. Mas é sempre importante as pessoas saberem a origem, né? E aqui, o 45 minutos é jornalismo verdade, Jornalismo, tá? verdade. E a gente criou um mapa, O infográfico um infográfico do argan sendo produzido, da planta, da árvore, até chegar ao seu é o cabelo, seu tá? couro cabeludo. A cabra sobe a árvore e come a A polpa polpa, do perfeito. argan. Porém, a cabra, ela não. Não é capaz de digerir a parte do coquinho. Exatamente. Então, na hora que ela faz o cocôzinho dela, a semente de argan ali está, ela é recolhida, Extraído o óleo. extraída. Então, primeiro ela é extraída do cocôzinho da cabra, tá? Que é um cocô tranquilo, Redondinho. redondinho, tá simpático, você vê aqui. E ao extrair esse óleo, tá? Primeiro, turistas que vão ao Marrocos já compram, já procuram diretamente esse óleo, inclusive o mais artesanal possível. Uhum. Se vende o óleo, tá? Dentro das cidades onde existe a produção desse fruto, tá? O óleo já é vendido, mas em grande escala o óleo também vai para a Europa, e aí é utilizado fortemente pela indústria do cosmético, cosméticos europeu, né? E consequentemente Do mundo mundial, né? inteiro, né? Pois Porque é. é a maior indústria cosmética do mundo. Imagino que o processo seja muito bem evoluído, assim, deve estar limpinho, não tem problema não. E no fim das contas, meu irmão, a turma do bota esterco aí toda planta Não, precisa, precisa, então precisa. é da vida. Faz parte aí do ciclo da vida, né? A gente se alimenta aí de. Inclusive, essas são bolinhas, né? Bem específica. Exato, Isso, isso. exatamente, exatamente. Um bocado de bola de gude. Bolinha de gude. Agora, o cara tem que estar atento, viu? O cara tem que estar atento na hora que for jogar bolinha de gude por ali. Mas olha só, Fred, a gente chega num país que eu diria que é instigante.
né? Porque eu acho que foi muito disso que eu senti enquanto a gente estava na produção para esse episódio aqui do Mundo da Copa, né? Antes de mais nada, sejam todos e todas muito bem-vindos, tá? Mais um programa aqui dessa série que a gente está tratando com tanto carinho e que para a gente está sendo absolutamente enriquecedor, né? Que a gente vai levantando aqui os dados de cada país que a gente vai visitar para descobrir que histórias precisam ser contadas para que vocês conheçam cada país que vai disputar o Mundial da FIFA em 2026 um pouquinho melhor, para que vocês tenham uma visão que vai um pouquinho além do que o futebol já nos traz aqui diariamente, né? E isso nos obriga a lidar com realidades que dificilmente fazem parte realmente do nosso contato diário ali, do que a gente consome. A gente já foi bater no Haiti, já fomos bater no Uzbequistão, já falamos sobre Escócia. Agora a gente chega no Marrocos, um lugar que é absolutamente crucial até para a gente entender um pouquinho da história contemporânea, Fred. Perfeito, Celso. E dentro do nosso objetivo, como o Celso falou, eu acredito que essa missão a gente vai concluir e que quando a Copa do Mundo chegar, quem acompanhou a nossa série vai lembrar de alguns dos detalhes, vai ter essas histórias em mãos para contar, para multiplicar e para entender particularidades de cada um desses países, tá? Porque são o propósito dessa série é apresentar os 48 países com 480 histórias, tá? Que precisam ser contadas. Histórias que se cruzam com a história da humanidade, histórias pitorescas, como o Pé de Cabra, que abriu esse programa, histórias emocionantes, histórias De de resistência. resistências, histórias atuais, histórias de 300 mil anos atrás. Tudo a gente vai somando aqui nesse contexto do mundo da Copa, que entramos no quarto episódio, temos 44 pela frente. Chegando na reta final já. Eu sei que vocês que estão assistindo duvidam da nossa capacidade de completar essa série, mas entendam que quanto mais próximo da Copa a gente for se aproximando, mais interesse em relação ao tema da Copa do Mundo existe no nosso entorno e, obviamente, mais vídeos relacionados à Copa do Mundo a gente vai disponibilizar aqui no nosso feed. Então não tenham dúvida que a produção ela vai se intensificar à medida que a Copa do Mundo for se aproximando. Na próxima data FIFA, com o fim das repescagens, novos países virão da repescagem. Então, o tema volta a ficar muito vivo. A gente vai trazer cada vez mais conteúdo, tá? O detalhe, Celso, é que o Marrocos ele prevaleceu numa votação que a gente fez entre seguir de onde nós paramos ao fim do programa Da que a gente Escócia. fez sobre a Escócia, com o Brexit, havia, a partir dali, uma possibilidade de seguir aquela história com a Inglaterra. Mas o Marrocos prevaleceu. Detalhe, não tínhamos nem o sorteio ainda. Tá? Ou já tínhamos né, o sorteio da Copa do Mundo? Já tínhamos. Aí a galera escolheu o Foi justamente caminho para dos poder adversários do dos Brasil. adversários do Brasil. Então, aqui está o Marrocos, Celso. E é impossível que a gente não comece falando, depois do Pé de Cabra, de um país que foi elevado à potência. Sem dúvida. A gente acompanhou o sorteio, havia o pote 2 e a bolinha mais perigosa Era do do pote Marrocos. 2 era do Marrocos, tá? Um país que é 11º lugar no ranking da FIFA e que ficou a poucos pontos de ser um dos cabeças de chave. Até a nona colocação do ranking da FIFA, tá? Porque são 3 países sedes e mais 9, né, países Se que são fossem os 2 9 países primeiros sede, ele tinha colocados. subido, não era? Não, ainda ficaria acho que era Croácia, a Croácia no Croácia, não meio. foi? Mas ele disputou ponto a ponto ali com Croácia e Alemanha, ponto a ponto mesmo, tá? Subiu a Alemanha. A Alemanha conseguiu ficar ali na nona posição, o último cabeça de chave, e o Marrocos, 11º lugar no ranking da FIFA, tá? Uma seleção extremamente forte, todo mundo tem na memória A a campanha, semifinal. né, da semifinal da Copa do Mundo de 2022. Boa parte dos torcedores que acompanharam a Copa do Mundo
se envolveram ali, de repente torceram pelo Marrocos. Sim, virou Na- alternativa, né? E isso, uma alternativa ali, né? Primeiro país diferente. africano e primeiro país árabe, porque o Marrocos tem Perfeito. essas duas características, a chegar na semifinal. Nunca um país árabe e nunca um país africano havia chegado tão longe na Copa do Mundo. Asiático, a Coreia do Sul já tinha chegado, né? Obviamente ele não é asiático, ele é árabe e Isso. africano. O máximo tinha sido Gana na Copa do Mundo de 2010, né? Sim. Teve com um pênalti lá de Contra o Uruguai, né? mas O jogo da defesa de mão de Soares, é uma bateu imagem clássica. bateu por cima gente no tá tratando lance e depois ele nos pênaltis o Uruguai passou. Fala, Fred. Celso. Só para dizer que a gente está tratando, o Fred colocou o Marrocos também dentro da caixinha do mundo árabe, e de certa forma faz parte, porque ele teve dentro do contexto da islamização, que chegou até a Europa com os mouros, etc., mas é uma nação que ela vai ser etnicamente identificada com os berberes, o povo amazigh, que é o povo do deserto, mais do que com o povo da Península Arábica mesmo, mas sem dúvida tem todos esses séculos Tanto que de disputa a Copa islamização. Árabe. Esse Exatamente. ano a gente teve a Copa Árabe e foi vencida pelo Não, Marrocos, sem tá? contar que, assim, segundo dados do país, 92% do país fala árabe, 99% do país tem o Islã como religião. Então, Isso. assim, não tem, é meio difícil Não tirar. tem como dissociar do mundo árabe. Sim. Só etnicamente a gente precisa fazer essa diferença, porque são realmente povos de origens étnicas distintas, né? Então, eu até trouxe já aqui esse título da Copa do Mundo Árabe jogando com a seleção B, tá? Sim. O Marrocos foi campeão da Copa Árabe, venceu a Jordânia na final, utilizando a seleção B, porque a seleção principal jogaria logo na sequência a Copa Africana de Nações, que está acontecendo no momento que a gente está gravando esse vídeo, no próprio Marrocos, tá? O país é país sede da Copa Africana de Nações. Mas esse ano, tá? Ganhou também o Mundial Sub-20, Isso. o que é impressionante, porque mostra A safra, o né? que vem de base, e também ganhou a Copa das Nações Africanas. É diferente da que está sendo disputada agora. Existem duas Copas africanas. Essa aqui, que o Marrocos também já venceu, é só destinada a jogadores que atuam no continente. Jogadores que jogam na Europa ou em Tipo o qualquer outro super lugar do clássico das mundo. Américas, quando teve. Isso. Faz tempo que eu gostava daquele modelo, que era um duelo anual, ida e volta, entre Brasil e Argentina, onde os dois times só podiam ter convocados nos dois países. Ou seja, um brasileiro até poderia ser convocado jogando na Argentina, mas só lá, ou só no Brasil e só na Argentina. Então é um pouco dessa lógica. Ainda sobre dessa que a gente está falando aqui da seleção marroquina, o título sub-20, eu acho que com esse momento de Marrocos, ele é tratado, ele é abordado, mas ele ainda foi no Chile, né? Como a gente tá vendo na foto ali, no Venceu a Argentina na final, né? diante da Argentina, o que para o chileno, detalhe, os chilenos fecharam com o Chile por muito, né? Tem O uma Marrocos, rivalidade. né? Desculpa, os chilenos fecharam com o Marrocos por muito, né? Devido à rivalidade dos Andes lá, a divisória que vai corta o continente todinho sul-americano. Essa tendência desse título sub-20 do Marrocos é para que ele siga sendo uma força do futebol, assim, por uma década, pelo menos, assim, de ter um nível de expressão além África. Ele vai ser uma das sedes da Copa do Mundo, a gente vai abordar isso também, mas independentemente disso, porque essa Copa do Mundo ela não está atrelada ao sucesso do sub-20. O sub-20 aconteceu porque, detalhe, o sub-17 foi bem também, tá? Só lembrando assim que jogaram recentemente, o sub-17 foi longe, ou seja, o sub-17 foi bem, o sub-20 ganhou a Copa do Mundo da categoria. Os profissionais foram semifinalistas. A seleção principal foi semifinalista. Então, assim. Mas é um país que está investido nisso há muito tempo. Quando a gente começou esse programa, era só para ter um detalhe que eu estava um vislumbre, eu disse, fui só checar. Marrocos, ele chegou a ser o principal concorrente da África do Sul na sede de 2010, quando a África mesmo ganhou a primeira e ainda a única vez para receber a Copa do Mundo. E, na ocasião, tinha a Líbia e Tunísia, uma candidatura. Essa é bronca. Desistiram. A Nigéria também desistiu. E, no fim das contas, foi Marrocos. E o Egito também. O Egito teve, na verdade, não desistiu, mas teve 0 voto. Foi África do Sul e Marrocos. Tu faz ideia de quando foi a votação? Não. Meu irmão, eu não lembrava como tinha sido desse jeito, não. 14-10, meu irmão. Sim. Apertadíssimo. Não só apertado, como com os marroquinos achando que
Tipo a de 2006. Lembra que na verdade, a própria África do Sul, se eu não me engano, já tinha tido lá em 2006, numa votação bem... Aí a FIFA colocou o rodízio de Copas, mas aí quando foi, para não ter perigo de acontecer o que aconteceu em 2006, detalhe, já acabou o rodízio de Copas, ele durou só África e América do Sul, né? 10 e 14. Mas aí quando chegou lá, em 2010, aí os marroquinos é que se sentiram um pouco de sopa, teve coisa aí. Mas enfim, 20 anos depois, vai chegar a vez deles, mas a de seria uma Copa, seria sede única, né? Isso, Ainda é tem bem isso. diferente, Bem diferente, né? do contexto que vai acontecer. Mas já era uma Copa com 32 seleções, tá? A Copa de 2010. Detalhe, a gente tá 20 falando... anos. É isso que eu tô falando, tem que falar 20 assim, anos. tem que explicar. Não é tão cedo não, a Copa 2010 não, viu? Impressionante. Tu me até um susto. E aí a gente vai avançando, tá? Ou melhor, voltando no tempo primeiro, porque a história de Marrocos na Copa do Mundo é uma história Modesta. mediana pro contexto do continente africano, tá? Vai ser a 7ª participação em Copa do Mundo, tá? Do Marrocos. A gente tem seleções africanas com mais presenças Mas em o Copa do ponto Mundo. relevante ali, Fred, é ser a terceira seguida e com a garantia da quarta. Sim. Ou seja, você Tanto cria que a aí... gente colocou aqui Então, já os 30. 8, já de 30. E aí você garante, assim, uma sequência de um povo... Detalhe, a tendência é que esse número aumente agora com a Copa do Mundo, com essa quantidade de Eu acho que seleções. Marrocos vai se tornar uma daquelas seleções que Coreia do Sul, Japão, já sempre... presença certa. Ainda que a eliminatória africana seja uma eliminatória muito dura, Muito. mesmo com a atualização de vagas. Já Isso é era verdade. muito dura. Aumentou consideravelmente o número de vagas, Mas continua sendo mas dura, né? continua sendo dura, porque ela Algumas é das equilibrada. Então, assim, você pode se complicar desde o seu grupo, tá? E se você não for primeiro, só passa o primeiro do grupo. Se você não for primeiro do grupo, aí, meu amigo, vira uma Insanidade, né? insanidade que a gente viu Camarões e Nigéria caírem no funil, né, da eliminatória africana porque não conseguiram vencer seus grupos. Então, disputou 70, um longo hiato aí até 86, quando foi a primeira seleção africana a sair da fase de grupos. Tem esses dois marcos, tá? É a primeira seleção africana a sair da fase de grupo, disputar oitavas, E a primeira a chegar na tá? semifinal. E a primeira a chegar na semifinal. Disputa 94, 98, e aí passa um longo período, tá? De 98 até 2018, 20 anos sem disputar uma Copa do Mundo. Volta e entra nessa sequência que Cássio acabou de tratar, tá? E para além da história do Marrocos na Copa do Mundo, que é uma história extremamente rica e valiosa, sobretudo pelo retrospecto muito recente, que é a semifinal. Se a gente puxar só a parte anterior, a gente vai ter outras histórias mais pesadas dentro do continente africano. A Coreia do Sul foi semifinalista em 2002, mas numa campanha bem polêmica e tal, mas era muito claro que não sairia daquilo. Quem tinha um perfil que poderia ter ido feito um pouco mais, tinha sido a Turquia, que foi terceiro lugar e falou, pô, a geração turca, mas também ficou naquilo. Eu acho que Marrocos não será isso. Eu acho que Marrocos, ele tende, não quer dizer que vai ser, que ele tende a, sei lá, chegar às quartas de final, enfim, lutar por uma semifinal de novo, fazer uma campanha competitiva novamente. Coisa que essas surpresas, por exemplo, aí você vai, Bulgária, tem um quarto lugar perdido em 94. Tá entendendo? Essas seleções que fizeram assim, eu não acho. Romênia também, né? Romênia nem semifinal pegou. A Romênia, Foi ela quartas, né? Que era aquela seleção é uma seleção que brilhou, na verdade, né? Isso. Acho que ganhou da Argentina em 94, mas aí parou. Ela tirou a Argentina, na verdade, da Copa, não foi? Isso. Sim. Então, para além da história da seleção marroquina, também é importante contar aqui, né, O Cássio? Raja Um Casablanca. pouco do né? Raja Casablanca, principal time marroquino, principal clube. É relativamente recente, inclusive. E uma marca também já consolidada no futebol mundial. Eu acho que é naqueles Já. clubes assim que todo mundo conhece, Todo né? Quem torcedor todo consumidor mais hard assim de futebol já conhece o Raja Casablanca, principalmente por conta do perfil da sua torcida, né? O Raja, eu achava que era um clube muito mais antigo. Ele é de 1949. Por exemplo, o Idade, que eu acho que... Não sei, O Idade. É o Idade mesmo. O O Idade, ele, que é o maior campeão, tem 22 títulos. O Raja é o segundo, tem 13 títulos nacionais. Por exemplo, o Idade, o primeiro é de 1947. Quando começa o campeonato, o Raja vai ser fundado 2 anos depois. Mas o primeiro título do Raja é na temporada 87 e 88, assim...
Eu achava que, ainda que o detalhe, ele é o segundo maior campeão, mas, por exemplo, quando ele foi ser campeão, tinha o outro time do Marrocos, tinha um outro time muito mais vencedor, que foi ficando um pouco de lado, que é o AS FAR, ainda que tenha vencido o título de 23. Mas o Raja, ele acha que ele entra aí nesse cenário atual por dois momentos. Um de 2013, sem dúvida alguma, no Mundial, que foi pro Marrocos. Aí ele entra como. Isso aconteceu, acho que duas vezes. O outro foi o Al Ain, né? Lá Sim. do Catar. Aí foi uma loucura aquele time ter feito a final. O River tava cansado pra caramba. Mas enfim, o Raja, que é muito maior do que esse time do Catar, é um time que, pô, é um mandante, ó, esse mandante pode fazer alguma coisa. Aí ele estreia nas quartas de final, venceu o Monterrey, do México, na prorrogação. Aí pega o Atlético Mineiro, nessa época os campeões da Libertadores entravam na semifinal, o Atlético Mineiro de Ronaldinho, e o Raja, assim, tomou conta do jogo, ganhou de 3-1. A final foi contra o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique deve ter jogado como os europeus jogam, assim, pode ter sido. Mas foi 2-0, tá? Porque, por exemplo, o Al-Ain vai ser goleado, outro time vai. Tem umas goleadas por aí, mas não foi o caso. Então o Raja é vice-campeão mundial. Assim, detalhe, não foi o primeiro africano a ser vice-campeão mundial, tá? O primeiro foi o Mazembe, só lembrando. Mazembe. Uma, Traumatizou muita gente. que o Mazembe é de 2010, ou seja, tem dois africanos aí vice-campeões, mas tem ainda alguns detalhes do Raja. Um que eu achei curiosíssimo é um levantamento sobre as maiores torcidas da África. As duas maiores são do Egito, porque aí é loucura. Primeiro, a população é enorme e a turma, assim, a população do Marrocos nem é tão grande assim, se eu não me engano, aqui é 38 milhões. 30, eu ia falar 37, mas já tá com 38 milhões, nem é tão grande. A do Egito é um pouquinho maior. Aí o Al-Ahly, que é tipo, o Al-Ahly sempre é o campeão africano. Se o Al-Ahly não tá, teve alguma surpresa. Aí sempre assim, é o Al-Ahly que tá representando. O Al-Ahly tem 33 milhões de torcedores. O Zamalek, que também é do Egito, tem 13. O Raja é o sétimo. Ou seja, mesmo sendo um time relativamente novo, um time cujo primeiro título foi ali há menos de 40 anos, e isso pro futebol, pô, É ontem, né? é 40 anos. ontem. É de a gente lembrar. É. Assim, nós três aqui, pelo menos, assim, de lembrar. Então, assim, esse time já tem o. Aí agora, engraçado, é o quarto lugar. Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs. Da África do Sul, com 6 milhões. O Orlando Pirates, também da África do Sul, com 4 milhões. E o Simba, supostamente, da Tanzânia, que vai nessa lista. Mas o Raja está em terceiro lugar. Aí eu estava falando sobre as questões. A outra, obviamente, é o que a gente vê na tela, que, assim, sempre o YouTube recomenda, para quem acompanha muito vídeo de futebol, o algoritmo do YouTube manda para você, ou está no Twitter. Eu não vou dizer no TikTok, eu não tenho, mas imagino que também apareça cortes da torcida do Raja, de uma organização, assim, porque não é só mosaico, né? E mosaico 3D ainda, né? Como tá. É a cantoria sem fim, assim, meu irmão. A plenos pulmões. Você vê que tem algumas estrofes ali no que os caras estão cantando, e alguns vídeos assim, porque a música pode ser também não ser empolgante, mas algumas estão assim, meu irmão, que é de empurrar o time, sabe? Então, assim, geralmente, ele tem esse encanto e fica aquele senso comum de o cara, o futebol tem o Raja, a torcida do Raja. Aí você meio que fala pro senso comum, tem a torcida do Raja. Mas assim, você pode até falar pra pagar de que sabe, mas ao mesmo tempo tem uma verdade ali, sabe? É uma torcida reconhecidamente no meio de futebol como uma torcida muito diferenciada. Tem uma questão, uma peculiaridade que talvez explique um pouco isso aí, né? O Marrocos ele continua sendo uma monarquia, a gente vai passar ainda por isso, né? E como todo estado mais centralizador, assim, ele tende a ser um pouco mais opressor em relação às críticas, né? E o Raja Casablanca ele vai surgir nesse contexto de se afastar um pouco daquele perfil do Idade, que era o clube mais tradicional, é o clube mais vencedor e que está mais vinculado às elites marroquinas. E ali, dentro de campo, o torcedor do Raja Casablanca, que está também mais vinculado, de maneira geral, à juventude, às demandas da juventude marroquina, eles fazem não apenas as suas manifestações futebolísticas, esportivas, mas também as suas manifestações
políticas, né? Sim. É comum eles fazerem sempre alusão à causa palestina Sim. e ao genocídio de Gaza, tal. Então, isso explica também, ajuda a explicar um pouco da paixão e do perfil da torcida do Raja. E por isso, inclusive, o Raja fura mais a bolha e se torna hoje, mesmo não sendo o mais vencedor, o mais popular, né, time marroquino, mas tem, digamos que essa linguagem, essa imagem e essa linguagem do universo pop do futebol, que passa por essas questões culturais, porque às vezes a gente usa o termo pop e ele é meio tratado como algo menor, mas eu acho que muitas vezes Popular. o pop também vem mesmo quando você tá dentro de causas, isso acaba fazendo com que fure bolhas, né, e com que chegue a cada vez mais pessoas. Pra gente fechar esse Fred, tema, fala. só era o último detalhe. Pra quem não lembra, o cara alguém que tiver uma idade próxima da gente. Pô, esse time jogou o Mundial de Clubes que foi no Brasil, tá? Em 2000. Ele foi foi o Mundial com 8 clubes ali, foi o Corinthians, o Raja, o Al Nassr, que hoje é o time de Cristiano Ronaldo, né? O Manchester United, o Necaxa, o South Melbourne, representou a Oceania, o Vasco e o Real Madrid. E a diferença, o Raja, ele chegou, hoje não seria isso. Mas o Raja chegou para ser o saldo. E no fim das contas até foi. Perdeu todo mundo. É mais Eu ia até fazer uma correção em relação ao que o Cássio falou, mas ele tá certo. Porque você falou que o Al Nassr é o time de Cristiano Não Ronaldo. é não? Eu ia dizer que é o time do Príncipe, mas você tá certo. No caso de Cristiano Ronaldo, você tá certo. Ok. Realmente, Cristiano Ronaldo é o dono do time, não tem o que falar. Tá Não. com 900, vai chegar. Faltam 950 e poucos gols, 40 e poucos gols 960. para bater no 1000. Mas enfim, né, o Raja tem esse 2013 na conta muito forte, mas ele é um pioneiro do Mundial de Clubes da FIFA, lá no ano 2000. Perfeito, tá? Pra gente fechar o tema futebol, a gente volta a algo que já falamos aqui, tá? A sede da Copa de 2030, Foi o Grock isso aí, não foi? a sede da Copa, Cássio, com um estádio, vão ser 6 estádios utilizados, 6 ou 7, acho que são 7 estádios utilizados, 6 reformados e um que vai ser construído do zero, que é o Grand State Casablanca, para 115 mil pessoas pleiteando a final da Copa do Mundo, tá? A Copa do Mundo que acontecerá. Eu vou desconsiderar essa parte sul-americana da Copa do Mundo, tá? Eu vou considerar que a Copa do Mundo vai Olha, acontecer. a turma tá tentando dar o drible pra aumentar o número de jogos, viu? Cuidado. Eu vou considerar que essa Copa do Mundo vai acontecer na Espanha, em Portugal e no Marrocos, com um braço assim político Político. Atualmente, bem vergonhoso até, a Copa do com Mundo, 3 jogos aqui na América do Sul. isso, um no Paraguai, um no Uruguai e um na Argentina. A estreia de cada um, depois eles vão para a Europa ou para a África para jogar o restante da Copa. Mas a Conmebol tá tentando ver se consegue mais jogos ainda, porque a Copa do Mundo tá para ampliar, enfim. Os caras vão tentar. O River Plate, por exemplo, tá fazendo o projeto dele. Mas sobre Marrocos e sobre essa disputa para ser a final, acho que seria surpreendente se for a final, tá? Porque Real Madrid, Espanha, Barcelona pô. botando bilhões, assim, tem bilhões aí também, mas não é bilhão, todo mundo tá botando bilhão, na verdade, assim, mas é a força, é o Real Madrid e detalhe, o Real Madrid, o Santiago Bernabéu, foi a sede da final de 82, foi a Copa na Espanha. Aí o Barcelona, que tá, o estádio do Barcelona vai ficar uma cavalice assim, meu irmão, num nível assim, tipo, esse tem 115. Esse é um Grok ainda, é um Gemini, né, ainda. O do Barcelona tá levantando, meu irmão. Assim, em 27, assim, no máximo em 27, os caras vão colocar, vai ser 105 mil lugares. E o estádio do Barcelona já teve lugar para 114 mil, se eu não me engano. Já foi a 114. Mas era um pouco daquilo, Fred, de... A geral. Tem muito lugar sentado, mas um pouquinho mais liberado. Agora são 105 mil cadeiras. Tipo, padrão FIFA, assim, igual. Se for a Copa, foi isso. Então, tipo, Portugal tá indo do lado. Marrocos, se for dessa forma, ou seja, a final ser na Espanha, já que seria tipo os Estados Unidos. No fim das contas, a Copa das quartas de final pra frente é tudo nos Estados Unidos. Sim. Não é? Não vai ser exatamente assim, não, porque vai ser mais distribuído. Mas no fim das contas, a Copa é Estados Unidos, México e Canadá, mas os Estados Unidos tem um comando da Copa. Se nesse caso for a Espanha nessa mesma lógica, eu acredito que a final será em Barcelona, justamente por 82 já ter tido. E não é a lógica de Rio e São Paulo.
Não é, lógico. Já teve no Maracanã, então agora vai ser no Morumbi. Não, nesse caso não é, porque ali são dois elementos assim. Duas Espanhas até, né? São duas Espanhas e são dois elementos. A Espanha e a Catalunha, né? E dois elementos no sentido de que representa o futebol em qualquer lugar. Você chegar Agora, realmente. talvez nessa dividida, cada um fique com uma semifinal e o Marrocos Caramba, mas consiga aí. encaixar a final aí com o Grand State Casablanca. Eu repito, seria surpreendente. Seria. Mas, obviamente, o estádio de 115 mil lugares está tranquilo para receber. Mas o do Barça, só queria reforçar que o do Barcelona, assim. Veja, eu acho que o do Real Madrid, ele ficou a mesma capacidade, 85 mil, ele ficou super moderno. Até tu viu o que tem embaixo do estádio, né? Assim, Camadas de camadas, mas ele tá do tamanho que era antes. O do Barcelona está crescendo a capacidade e com o padrão atual dos cadernos da FIFA. E eu acho que está entre esses dois. Eu acho que o do Benfica não concorre. Não. Ou é o Grand State Casablanca ou o Camp Nou, mas eu digo que é o Camp Nou. Mas detalhe, e se for esse aí, meu irmão? Portugal vai de tá bem Canadá. entregue. Portugal vai de Canadá. É o quê? Portugal tá na Copa de 2030. Eu acho que como Canadá. Portugal tá indo quase de Paraguai, com todo respeito. Né? Assim. Ao Paraguai ou Paraguai? Não, eu gosto dos dois. Mas o respeito é Eu quem? respeito é a quem? O respeito é a quem? Quem precisar. Quem se sentiu ofendido? Quem se deu ofendido. Porque Canadá, Paraguai e Portugal... Paraguai tá querendo fazer um estádio para um jogo. Meu Deus do céu, assim, Eu tô... Qual o nome do gestor? O nome do gestor. Do artista. Do artista. O nome do artista que teve essa ideia, mas... É isso, tá? Então, falamos aqui um pouco da perspectiva para essa Copa do Mundo de 30, tá? Repito, além desse estádio que a gente tá vendo na tela, 6 estádios vão ser reformados, estão sendo reformados, já está sediando a Copa Africana de Nações. Esses estádios todos vão passar por uma outra camada de reforma para a Copa do Mundo de 30. Se você der um pause, você consegue ver assim, a arquibancada tá meio translúcida ali, você vê que é muito grande mesmo, até para ter capacidade, aquela lógica de ser colada no campo. Sim. Mas assim, 1, 2, 3, 4 campos do lado, assim, é o quê? Eu não consigo achar que é um centro de treinamento. Eu acho que isso tudo pode ser uma relação de entretenimento mesmo, sabia? Não exatamente, treinar, pode até treinar e tal, porque o que os caras estão fazendo é o tamanho de um bairro, pô. Agora, aquele campo ali eu não consegui identificar não o que é. Aquilo ali é muita... Ali é gincana. Veja, gincana. É muita linha. É gincana. Olha só, pelo tamanho da pista aqui... Um velódromo. Seria um velódromo, uma pista de turf, uma corrida de turf. Aí eu vou ter que falar com todo respeito novo. Pense numa coisinha cara. É o tal do velódromo. E quase sempre... Pouca gente acompanha. Vai, pouco assim. interesse, né? Pois é. É isso, aí. tá? Grand State Casablanca. Vocês queriam que a final fosse aí ou não? Eu queria. Eu queria. Eu acho que ficaria muito bem construído. Semifinais em Madrid e Barcelona e final. É muito voo, viu? Só se lembrando. Mas aí aguenta, meu. Mas o voo é curto aí também, né? O voo é curtíssimo. Curtíssimo. Não, e outra coisa. Não, um dos maiores aeroportos do planeta. Veja só, esse aí recebe muito voo. Tu quer viajar? Já pousaste? Já posei aí. Foi mesmo? Já posei. Aí, eu pergunto, acho que é brincadeira, falando sério. Mas só posei. Nunca saí do aeroporto. E a criança é grande? É gigantesca. Gigantesca. Pois é, então não tem muita dificuldade, não. Isso seria a casa do Raj, então? Possivelmente. Meu amigo, aí os caras vão ter que cantar demais, viu? Porque o atual, se eu não me engano, tem metade da capacidade, menos da metade da capacidade. É isso, tá? E essa Copa do Mundo, tá? Acontecer na Espanha, em Portugal e no Marrocos, tá diretamente relacionado a isso aqui que a gente tá vendo, tá? O Estreito de Gibraltar, que muita gente 14 quilômetros. Que muita gente trabalha no nado aí, viu? 14 quilômetros, Fred. Muita gente trabalha no nado. Se eu não estiver enganado, a Ponte Rio-Niterói tem 13, né? Eu tenho quase certeza que sim. Muita gente atravessou aí no braço já. Aí são 14 quilômetros. Nem sempre a travessia é no menor trecho de 14 quilômetros, às vezes por questões de corrente, tá? O trecho 13 quilômetros. Um pouco maior, né? Caramba, meu irmão, esse cara for do Rio de Niterói, o cara bate Espanha, Marrocos. Exatamente. Mas tem uma questão aí. Loucura, pô. Mas tem uma questão aí. E esse estreito, essa localização que faz com que a Copa do Mundo realmente seja... Faz sentido, né? Muito próxima, né? São 3 países muito próximos mesmo em 2 continentes. É muito mais
Espanha, Marrocos do que Canadá e México. Muito mais. Muito mais. Muito Tem os Estados mais. Unidos no meio. Aqui tem 14 quilômetros. Não tem os Estados Unidos É, inteiro Perfeito. no meio, outro tem 14 quilômetros. Inclusive, assim, até culturalmente, existem mais elementos. É claro que existe muita diferença cultural, mas existem elementos de conexão ali, Muito. porque o Marrocos O Marrocos tem é a um mais pouco... europeia das. Ele tem um pouco da alma andaluzina, né? Que é ali da Península Ibérica. Ele carrega um pouco disso também. Houve uma troca constante, né? De contato aí entre esses povos, Fred. E aí, veja só, 14 quilômetros vocês falaram, né? Isso. No Não. Estreito de Gibraltar. Sim. Exato, exato. Mas existe uma fronteira ainda menor, Isso é tá? inacreditável. O ilhote de Vélez de la Gomera, tá? A fronteira é a menor fronteira terrestre do mundo, tá? Caramba, isso é louco. Aí, 85 metros de fronteira, tá? Como vocês estão vendo, o ilhote de Vélez é um ilhote, tá? Detalhe, ele era, de fato, uma ilha. Isso. Mas teve um terremoto que subiu um istmozinho e aí ele ficou ligado ao continente. Senão, a fronteira seria marítima. Tá entendendo, mestre? Exatamente, Essa ligação aqui não existia. só pra entender, o ilhote ilhote é é esse só aqui. aquilo É ali. só isso aqui. Só aquilo ali. Aqui é o continente normal. Aqui é o continente africano. Isso aqui Também, naturalmente. Mas eu também entendi. é. Mas só pra dizer assim, que não tem água aqui, não. Aqui, Não. E a fronteira é exatamente onde eu coloquei, tá? Um trechinho aqui. Isso aqui, por exemplo, é parte do ilhote. E Isso. aqui é Espanha, tá? A gente vai lendo e vai chegando nesses pontos, tá? O local tem importância estratégica, especialmente para a Espanha, devido ao seu papel como ponto de apoio crucial em suas operações de segurança no Mediterrâneo, tá? Além disso, sua localização próxima ao Estreito de Gibraltar é estrategicamente valiosa no controle das rotas marítimas. E aqui explica um pouco da história que Celso trouxe. Olha, para quem está assistindo, tá? Um zoom aqui na imagem. Olha que era separado, Celso, como você trouxe. Isso, perfeito, Tá? olha aí. Olha que era separado. Veja que aquele trecho. Não é maré cheia, não. Não é a maré cheia, não. Veja só. As Malvinas são argentinas, deveriam ser. Mas assim. Mas o que eu tô querendo dizer é que as Malvinas não são tão. Obviamente, pra Inglaterra, pelo amor de Deus. Mas o cara nada um pouquinho pra chegar da Sim, costa sim. argentina pras Malvinas, certo? Sim, certo. Meu amigo, se isso aí fosse na costa argentina e isso aí fosse da Inglaterra, eu acho que os caras estavam em guerra até hoje. Não tinha como não, meu irmão. Assim, meu irmão, não dá. Se eles não aceitassem, tá ligado? Como os argentinos não aceitam o que é Falkland, o que é Malvinas, porque saber que o cara tá ali é um país. Aí tem uma rota, tem um. Velho, qualquer praia aqui. Não, Boa Viagem não, qualquer praia não. Algumas praias. É ensinado aí, pelo amor de Deus, meu irmão. Pois é, pois é. Aí aqui, Caramba, ali, que onda danada. mais um pouquinho da história, tá? O Celso até já passou por ela, né? O Penedo de Vélez de la Gomera foi conquistado pela Espanha em 1564 e desde então permanece sob sua soberania, apesar de reivindicações esporádicas do Marrocos. Não são, Cássio, reivindicações permanentes. De vez em quando o Marrocos faz um movimento ali para tentar o E controle. perceba que a frase é conquistar, porque não dá pra descobrir só essa ilha e não olhar pra frente, né? Assim, os caras. Não, Vamos ficar por aqui, vamos né? ficar por aqui. Os caras conquistaram, eles conquistaram. Isso. Essa rocha provavelmente com sangue de alguém, né? De muita gente. Essa rocha é estéreo, tá? Porque de fato É só pedra. é só pedra. Mas é tipo o Rochedo de São Pedro e São Paulo, porque quando você tem aquilo ali, você tem Esse é o motivo. uma coisinha submersa, não, ao contrário, com superfície, você bota 200, acho que são 200 milhas Milhas náuticas dando volta, que passa a ser, se tiver petróleo assim, você, então, mas eu não sei como é que fica na relação com esse país, mas é óbvio que pode não dar nada aí, aliás, provavelmente não consegue plantar nada, mas a relação de delimitação territorial que isso faz é o sentido de os caras estarem há 500 anos com esse negócio aí. Exato. Aí continuando ali, tá? Essa rocha estéreo era uma ilha até o terremoto, que o Celso já nos passou aqui, de 1934, causou uma elevação no fundo do mar que transformou a ilha em uma península Que onda. ligada ao continente por uma faixa de terra. Atenção a esse trecho, porque esse trecho vai nos linkar, Só, dá pra falar só um pouco? claro. Imagina o dia seguinte. Primeiro, assim, que a galera, 2 dias depois, a galera se recuperou do terremoto. Aí o cara foi aí. Aí o cara disse, deu praia. Deu praia. Meu irmão, o dia seguinte, o cara que viu isso aí, meu irmão. O cara que viveu
Que o negócio do cara O cara, era do o cara tem 50 anos ali, exatamente. quebrou o negócio, o Eita. barquinho da travessia. O cara vivia disso, né? O cara, qual é a tua função? Não, eu trabalho aqui, rapaz, eu faço a travessia ali do 2 ilhote contos. pro continente. R$2, né? aqui. €1, €1. Agora andando. Agora Agora é só guia o turístico. cara largou, vendeu. Ele pega a turma lá em cima e vai levar pra lá. Na loucura, Fred. Esse cara foi cavado em Foi tentar alguma coisa, né? Não, joga água. Lá na loucura, o cara foi cavado. Disse, meu irmão, Fazer um canal de vou novo. fazer aí. um canal de novo. Esse trecho aqui vai nos introduzir ao próximo tema, tá? Que Celso vai detalhar muito Fred, mais. parabéns. Fred Celso, parabéns. Eu adorei a história dessa Penedo de Velho Sarsfield aí mesmo. O ilhote oferece uma visão fascinante sobre a interseção entre história, geopolítica e geografia. Apesar do seu tamanho diminuto, essa rocha desempenha um papel significativo nas dinâmicas regionais e nas relações entre Espanha e Marrocos. E Celso Ishigami é o autor dessa frase, pelo menos para mim, não sei se ele ouviu de outra pessoa, tá? Que nos leva ao quarto tema desse nosso vídeo quarta sobre o história. Marrocos, tá? E é a história da geopolítica, porque Celso, quando a gente estava começando a produzir, ele me falou o seguinte: o Marrocos é o país ideal para falar sobre o conceito de geopolítica. Perfeito, Fred. E essa frase que a gente deixa aqui na tela: estreitos não são só acidentes naturais, são instrumentos de poder. Contigo, Celso Shigami. Pois é, Vai exatamente. ser cantando ou não? Não, sem cantar, Ah, sem tá. cantar. Não tem Pensei que você música. teria produzido a Eu música aqui. pensei ainda em procurar alguma banda de Marrakech, mas não tive sucesso na tradução. Mas é isso, Fred. Quando a gente resolveu falar do Marrocos, eu fiquei muito animado, porque eu achei que era a oportunidade perfeita para a gente explicar de fato o que é a geopolítica. Porque se a gente for utilizar na prática como as pessoas utilizam, as pessoas vão tratar a geopolítica como os assuntos internacionais, de maneira geral. Mas se a gente for pegar mais realmente o significado da palavra, a gente vai entender que a geopolítica ela vai ser o que o mapa permite e o que o mapa proíbe. Isso é o conceito mais puro de geopolítica. É como a geografia, como o relevo, como os rios, planícies, como as cordilheiras, elas vão explicar as relações humanas, as relações sociais, as relações políticas. E o Marrocos é o caso perfeito para a gente falar disso aí, porque veja como a gente já falou do Marrocos e a gente já falou de Europa, a gente já falou do mundo árabe, e o Marrocos, ele é tudo isso. Porque o Marrocos, ele é africano, Sim. obviamente, ele está no Maghreb, que é o noroeste do continente africano, ali acima do deserto do Saara. Ele é mediterrâneo, ele tem uma ligação direta com o que era o Mare Nostrum histórico, de gregos, de romanos, né? E quem disputava ali o mar Mediterrâneo, a soberania no mar Mediterrâneo. Ele é atlântico, ele é a porta para as rotas oceânicas, para o que vem a ser, o que vai vir a ser o novo mundo, né? Ele é saariano, Tem um porque pedaço do Saara. tem um dentro dele. pedaço do Saara, e isso faz parte, inclusive, da política externa contemporânea e de questões que a gente pode levantar sobre polêmicas envolvendo E que estarão aqui nesse vídeo e mais que na estarão frente. aqui também mais para frente. E ele também, eu adoro essa expressão, é um país que ele é europeu por fricção. Não tem como você olhar para o Marrocos e falar, vou ignorar a Europa. A gente falou aqui, são 14 quilômetros, né? São 14 quilômetros. E no programa sobre o Uzbequistão, a gente falou da Rota da Seda, Sim. né? E a gente explicou como as rotas econômicas, elas explicam a história, a ocupação da humanidade. Ela explica como tudo ele meio que está conectado, né? E nesse caso aqui, ele é absolutamente essencial, porque vamos puxar um pouquinho a nossa memória para onde nosso acesso ao estudo de história nas escolas normalmente nos levou ali à expansão marítima europeia ali, século XVI, 1500. Portugal e Espanha sendo uma potência, Holanda também sendo uma potência, e uma das grandes, a primeira cidade, por exemplo,
que Portugal conquistou foi Ceuta, que depois virá a ser domínio espanhol, onde continua até hoje. Mas o que é importante citar aí desse Estreito de Gibraltar? Porque se a gente pegar a Turquia, por exemplo, e a gente fala da Turquia, de certa forma, como um estado que, uma nação que é muito importante para a gente entender a humanidade, e ela tem uma importância presente, uma força política muito grande por controlar os dois lados dos estreitos de Bósforos e de Dardanelos. Isso dá um poder à Turquia de controlar, de fato, de poder fechar e interferir diretamente na economia global. Quem manda no Estreito de Gibraltar? O direito internacional. Ninguém manda no Estreito de Gibraltar, certo? Marrocos, ele vai ter acesso aos portos mais oceânicos, mas Ceuta, que é no norte, Melilla também é no norte, são cidades espanholas, tem o Rochedo também, o Rochedo de Gomes, né? E a parte sul da Península Ibérica também tem um rochedo lá, que é do Reino Unido. Então, O Reino Unido arrumou um rochedinho ali no meio. arrumou também um É um rochedinho monstro. na parte sul do... No barco era bom. No barco era muito bom. No barco ele era... Arrumar um rochedozinho nessa confusão aí. Ele era muito bom. Ele era muito bom. E Marrocos, inclusive, vai estar ligado diretamente no motivo pelo qual Portugal deixa de ser a grande potência naval do planeta e passa a ser o Reino Unido. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas o que eu queria destacar para vocês é isso, é que não dá para a gente pensar em Marrocos sem pensar diretamente na localização desse território. E é um território, Fred, que ele tem uma riqueza arqueológica, ancestral, assim, gigantesca, né? E é um território, a gente não pode esquecer que a gente também está falando do nosso continente mãe, onde surgem as humanidades, né? É onde existe o sítio arqueológico, o registro arqueológico mais antigo relacionado ao Homo sapiens. Inclusive, muda tudo, né? Porque até um pouco antes era, se eu não me engano, um sítio arqueológico no Egito que datava de 200 e poucos mil anos. E Jabel Girhoud, que é no Marrocos, são 315 mil anos. Foram encontrados ali esqueletos, né, caveiras e também instrumentos de pedra que indicam aí a presença do Homo sapiens. E, como curiosidade, né, que eu também acho isso aqui importante, um momento importante para a gente explicar, vocês sabem aquele gráfico da evolução humana, do macaquinho, não sei o quê? Pouca coisa é tão prejudicial para a compreensão do que é a evolução, do que é aquilo ali. Sério? Seríssimo, seríssimo. Porque a gente acha que a evolução ela é uma linha reta e que ela é sempre algo positivo. Mas não necessariamente a evolução é isso aí. A evolução, do ponto de vista, a gente falando do conceito darwiniano, é uma mudança. Às vezes é para o bem, às vezes é para o mal, mas ocorre e ela se impõe. Aquilo, por exemplo, aquele gráfico, Fred, ele nos leva a entender justamente que a evolução é uma coisa retilínea, né? Que a gente começou com os macacos e que a gente descendeu dos macacos. Isso aqui está completamente equivocado. Por exemplo... Tu traz umas coisinhas, Celso, às vezes, que... Tiradentes tá virando menino. O cara tá simplesmente, Cássio, dizendo que essa imagem que a gente tá vendo aqui na tela da evolução do bipederismo, do né? bipederismo é uma péssima ilustração. Ficção. Porque o bipederismo ele vai surgir antes do gênero Homo. Outras espécies, certo? Anteriores ao gênero Homo, aos hominídeos, eles já testaram o bipederismo e que acabou não vingando mais para frente. Muito melhor andar de 4. Depende do seu contexto histórico. Depende de em que contexto você está localizado. O bipederismo está associado, em tese, ao fato de você, num ambiente de savana, né, com a vegetação rasteira ali chegando a 1,5 metro, 2 metros, você consegue se levantar, você esquadrinha a savana e segue em frente. Então, ele está um pouco associado a isso, mas
como já falei aqui em alguns momentos, existem coisas chamadas convergências evolutivas, quando espécies completamente diferentes desenvolvem a mesma característica. Se está bem simples aqui, o morcego voa, a borboleta voa, o passarinho voa. E não necessariamente um veio do outro, um aprendeu com o outro. São convergências evolutivas que levaram ao mesmo tipo de estilo, de habilidades, mas com espécies completamente distintas. E aí, quando a gente vai falar de Jabel Gihoud, né, que é esse sítio arqueológico do Marrocos, a gente vai falar do sítio arqueológico mais antigo, onde foram encontrados os fósseis mais antigos do Homo sapiens, que chegou a conviver simultaneamente com outras 8 espécies de humanidades, entre elas o Homo neandertal, denisovano, eu esqueci agora, da ilha de alguma coisa, de Flores. Tem os hobbits, né, que foi um gênero humano que, por viver numa ilha muito pequena, de poucos recursos, ficou de estatura minúscula, né? Então são apelidados, obviamente, de hobbits. Então o Homo sapiens chegou a conviver com outras 8 humanidades. E o sítio arqueológico mais antigo que a gente tem para falar do Homo sapiens é no Marrocos. Então é longa assim a história que a gente pode contar sobre o Marrocos, mas a gente, obviamente, aqui vai trazer aspectos que são mais interessantes para que a gente possa compreender o Marrocos atual, inclusive, sabe, Fred? E aí, Perfeito. eu acho que para a gente falar do que é mais interessante a gente trazer da antiguidade para falar do Marrocos de hoje, Porque uma história que tem como ponto de partida 300 mil anos, para um canal que leva 3 horas falando de um jogo de 90 minutos, imagina. a gente vai ter uma certa dificuldade a partir desse momento, tá? Vai ter que ser aquele grau, vai ter que pular épocas e épocas assim, Veja, eu tô numa velocidade aqui, enorme. talvez, diante do maior desafio da história do 45 minutos. Repito, um canal que, em média, um jogo de 90 minutos dura 3 horas e agora a gente tem 300 mil anos. Se fizer uma regra de 3 aqui, Vai dar trabalho. Mas eu nossos vou filhos precisarão continuar a obra sobre o Marrocos. E depois mais 44 capítulos. Mas eu vou tentar resumir aqui, vou tentar realmente ser É bom conciso, conseguir. tá? Então, antes de ter esse viés árabe, tá? O povo do Marrocos, como eu falei, ele tem uma etnia ligada ao povo Amazigh, né? É um povo que vinha do deserto, tinha uma estrutura tribal, descentralizada e era profundamente ligado ao território, como eram basicamente todas as civilizações mais antigas, né? E aí, a partir daí, a gente vem para uma série de ocupações, de passagens, de tentativas de fazer com que aquele espaço ele seja melhor controlado, que ele seja unificado, para que aquelas tensões elas diminuíssem. Isso vai acontecer principalmente a partir da chegada do Islã ali no século VII, Fred. Era isso que eu ia perguntar. Em que ano nós estamos? Pronto, aqui a gente já está chegando agora pelo século VII, tá? Já saímos de 300 mil anos, tá? 315 mil anos para o século VII ali, anos 600, 600 e pouco, né? Ali é quando o islamismo ele já tinha ocupado toda a Península Arábica e já estava se difundindo pela Ásia, pela África e por parte da Europa. Mas, é como eu estou dizendo, a gente começou a falar de 315 mil anos e agora a gente pulou para o século VII. É óbvio que quando o Islã chegou no Marrocos, o Islã ele não levou toda a cultura do Islã e substituiu a cultura marroquina. É o contrário disso. Quando o Islã ele chega no Marrocos, ele encontra uma sociedade, né? Uma sociedade que já estava embasada, já tinha muita história, já tinha muitas
brigas, muitas disputas, e já tinha, sobretudo, uma forma de ver, de enxergar e de se relacionar com o mundo. Então, o que a gente precisa entender é que quando o islamismo ele chega no mundo árabe, ele cria, esse encontro ele vai fazer nascer o Islã marroquino. O Marrocos é enxergado ali pelo povo árabe, pelo mundo árabe, né, como o extremo ocidente, né, um território ali a ser conquistado. E é assim que chegam as principais dinastias que vão fazer parte da história, vão cortar a história do Marrocos e vai explicar a excepcionalidade do Marrocos em relação ao restante da região. E a excepcionalidade é, sobretudo, de certa estabilidade. Esse é o ponto, Celso, que quando a gente procura referências históricas do Marrocos, eu acho que esse é o ponto número 1, que sempre aparece. A diferença histórica do Marrocos em relação aos demais países africanos pela estabilidade. Total, O Fred, isso é muito Marrocos, ele não importante. recuperou a sua liberdade, né? Nunca perdeu. Ele nunca perdeu, né? É. E isso vem desde sempre. É uma história muito diferente da história do continente, e a gente vai chegar nisso passo a passo aqui nesse programa, entendendo até momentos estratégicos, né? Para que isso fosse, essa reafirmação da estabilidade do Marrocos foi colocada em xeque. Já vou responder aqui o que Fred perguntou, porque realmente é muito importante, né? O que é que a gente vai ver na Tunísia, na Líbia, na Argélia? O que a gente vai ver é uma história, uma sucessão de golpes militares, de golpes civis, de guerras civis, e isso está associado, sim, a um contexto histórico próprio, né? Da própria região ali acima do deserto do Saara, mas vai ter muito a ver também com os imperialismos europeus, certo? Porque em vários momentos, né, as potências europeias elas vão enxergar na África uma fonte de recursos, né, de matérias-primas e também mercado, além de mão de obra escravizada, que foi a base da colonização europeia e da industrialização europeia durante muitos séculos, né? Só que, quando a gente vai enxergar o que aconteceu no Marrocos, a gente vê algo diferente. O Marrocos, ele teve algumas dinastias, teve os Almorávidas, e depois vieram os Saad, né? Os Saad ali por volta de 1500 a 1600, nesse período ali da expansão de Portugal, e depois chegam os Alauítas. E os Alauítas seguem como a dinastia mandante, dominante no Marrocos desde então. É a segunda ou terceira dinastia mais longeva do mundo, dependendo aí da contagem que se faça, vai perder aí para do Japão ou para da Grã-Bretanha, para do Reino Unido. Mas é uma monarquia muito antiga e que soube utilizar, primeiro, a localização como estratégia de negociação. Então, negociava com um, negociava com o outro, não deixava que ninguém fosse o dono do poder, controlasse aquela região. Tinha uma questão muito importante em relação à militarização, de como a monarquia instituiu a militarização dentro do Marrocos, mas teve também algo muito distinto de outros povos. Por exemplo, se a gente pegar aqui Muammar Gaddafi e outros ditadores que caíram durante a Primavera Árabe, qual é a grande diferença desses ditadores para a ditadura, monarquia a gente precisa enxergar dessa forma, né, de Marrocos? A diferença é que, para o povo do Marrocos, a monarquia ela é herdeira direta
do profeta Maomé. Os alauítas vêm de Ali. Ali, ele era um dos primos e também um dos genros do profeta Maomé. Casou com uma das filhas do profeta Maomé. Só para a gente fazer uma separação, tem alauítas, tanto aqui no Marrocos, como a gente está falando, e tem os alauítas da Síria, de Bashar al-Assad. São dois alauítas diferentes, descendem, de certa forma, do mesmo lugar, mas o islamismo ele vai ter essas ramificações. Uns são sunitas, outros são xiitas, inclusive. No Marrocos, eles são sunitas. E aí, a monarquia alauíta, ela se vestiu desse peso de representar a religião. Então, a monarquia ela está fundida com um dos traços mais importantes para qualquer povo, que é a espiritualidade, que é a religião. Isso e uma habilidade política na política externa grande vai justificar a estabilidade. Outra coisa, por exemplo, quando a gente teve lá a Primavera Árabe, o que o atual monarca, Mohammed VI, fez, acho que ele assume em 90 e pouco, 99, se eu não me engano. E o que ele vai fazer é pequenas reformas, pequenas concessões. Quando ele faz essas pequenas concessões, ele permite, inclusive, o surgimento de um parlamento que tem certo controle, obviamente, também tem controle da monarquia, mas vê que coisa, vê o que acontece. A partir do momento em que ele dá poder para outros, que ele compartilha o poder para outros grupos políticos, e ele se mantém, sim, como uma força política, mas com uma força religiosa, ele afastou da monarquia a cobrança pelas questões políticas e sociais. E Aqui. ficou mais associado aí Mohammed VI. Aí ficou mais associado à classe política. Então, isso também justifica o fato de a monarquia do Marrocos ser tão longeva e o território ser tão estável. Como eu disse, o Marrocos ele não faz mais tanta força para expulsar os espanhóis de Ceuta, de Melilla. Ele não briga com o Reino Unido para ter o controle do Estreito de Gibraltar. Sabe que não vai ter força para isso e que se for fazer isso, vai comprar uma briga que ele vai perder, que ele vai sair derrotado. Então, o que ele faz Uma pacificação é estratégica, né? exatamente, uma pacificação estratégica. Essa é a explicação. Mas, Celso, nem sempre foi pacificação, Não, né? nem A gente sempre. tem uma batalha importantíssima para ser contada aqui, tá? E eu trago para a tela agora a batalha, De Alcácer Quibir, também conhecida como a Batalha dos Três a Reis. Batalha tá? dos Três Reis. Essa batalha é muito, muito interessante. Essa batalha chega em Olinda, mas daqui a pouco a Aí história. bateu Olinda. E bate no Recife diretamente. Diretamente. Isso aí tá mais linkado com a gente do que você que tá assistindo esse vídeo pode imaginar. Desse Pois é. quadro, a gente tá aqui. Ah, velho, isso aqui você vai ver. A Batalha de Alcácer Quibir. Dois caras, cara, estavam em Olinda, tranquilo, disseram, bora lá, Vamos lá brigar? vamos lá resolver essa questão. Resolver essa bronca, esse BO. Aí vamos lá. Qual é o contexto da Batalha de Alcácer Quibir, né? Portugal aí, ele vivia o último reinado da dinastia de Avis, a dinastia mais gloriosa de Portugal, a dinastia que levou Portugal ao status de potência europeia, potência global, principal esquadra marítima do mundo, e estava aí vivendo dias de glória com Dom Sebastião, um jovem de 20 e poucos anos ali à frente do Estado português, né? E havia essa zona de instabilidade no Marrocos, como sempre existiu, né? E aí, Fred, a Batalha de Alcácer Quibir, ela é muito legal de ser contada, porque ela vai explicar muita coisa que é importante pra gente, que é até familiar pra gente, tá? Só contextualizando, a Batalha de Alcácer Quibir ela vai acontecer perto de 1600, né? 1578, se eu não me engano. E acontece Já estávamos no mapa do mundo. Já, o Brasil já era colônia portuguesa, né? E ali, antes... Veja que eu aprendi, viu? Eu não falei que nós já tínhamos sido descobertos. Falei, já estávamos no mapa do mundo. Do mundo. Que o mundo considerava que era o mundo. Né, a Europa olhava assim, não, já existe vida Ali depois do oceano. Exatamente.
E ali o seguinte, né? O contexto do Marrocos. O Marrocos vivia uma crise dinástica, como já tinha vivido em outros momentos, né? Era a dinastia saadiana que estava governando na época e estava dividida. Tinha um sultão legítimo, que era Abd al-Malik, e ele tinha deposto o sobrinho dele, que era Mulay Mohammed. Mulay Mohammed, ele vai pedir arrego a Dom Sebastião, certo? Ele foge e fala, ó, Dom Sebastião, me ajuda aqui, Rei de o Portugal. rei de Portugal, a recuperar o meu trono. Em troca disso aqui, eu vou te dar terras, tá? Ao longo do litoral do Marrocos. Isso vai ser importante para você, né? E acontece que Dom Sebastião, ele cometeu, assim, alguns erros que mudaram o curso da história da humanidade. Para começar, ele resolveu invadir o Marrocos em 4 de agosto, que é Lá em Portugal chamam ele de artista. Ele é lembrado como artista. pior que não. Pior que não. Ele vai dar, Deveria, vai viu? dar início à lenda do sebastianismo, que vai atravessar séculos de Portugal. Gostei dessa. Quer dizer que viu uma lenda, né? Vira uma lenda mesmo, não se preocupa não. E aí, mas né, no caso dele ainda é uma lenda positiva. Mas ele vai invadir o Marrocos em 4 de agosto, que é o auge do verão no norte do continente africano. Sim. Certo? Então, os soldados portugueses já chegaram lá exauridos, né? E enfrentaram um exército de poder militar numericamente superior e, inclusive, com mais canhões do que o exército português tinha na hora, né? E aconteceu algo que a gente já viu muitas vezes em filme. Você já deve ter visto em alguns filmes. A infantaria portuguesa e a marroquina estavam brigando, tinha o outro sultão, porque por isso são 3 reis, né? Porque eram 2 sultões marroquinos e Dom Sebastião, nessa disputa pelo poder. As tropas do sultão com a de Dom Sebastião se juntando ali na disputa pela infantaria. A infantaria marroquina começa a ganhar vantagem, e aí Dom Sebastião solta a cavalaria. Quando ele solta a cavalaria, aí há um recuo da infantaria marroquina. E quando há esse recuo, a cavalaria e a infantaria portuguesa partem na perseguição, né, dessa tropa que está em tese em fuga, mas ela estava só fazendo aquela velha resenha. Tinha uma enorme retaguarda atrás que, primeiro, dizimou com fogos, né, essa cavalaria, a William infantaria que Wallace. estava vindo, e fechou a pinça. Fez aquele movimento que mais para frente, certo? Na Segunda Guerra Mundial, Hitler vai fazer diversas vezes na Blitzkrieg dele, que aí por um braço, vai pelo outro, fecha, isola quem está no meio, e quem está no meio vai para o espaço, literalmente. Portugal, literalmente. Portugal. Detalhe, uma cacetada de portugueses morrem, Dom Sebastião morre no meio, o corpo dele nunca é encontrado, certo? O que vai gerar em Portugal ânsias de um retorno, de um rei, de um salvador que vá tirar Portugal daquela situação delicada onde ele mergulha a partir dali, vai para a dinastia de Bragança e nunca mais vai voltar ao status que teve quando era dominado pela dinastia de Avis. O corpo um dos sultões, o sobrinho, tenta fugir a nado e morre afogado. E o outro sultão, em tese, morre antes de a guerra acontecer, de a batalha acontecer. A batalha dura de 4 a 6 horas, para vocês terem ideia de como é absolutamente súbita e brutal para mudar o mapa do mundo. Vê onde eu vou parar, mestre. A partir daquilo ali, certo? Houve um vácuo no trono de Portugal. Enquanto a dinastia alauíta, que o rei da dinastia de Saadiana também morreu, vem os alauítas com essa narrativa de que nós somos os herdeiros do profeta Maomé. Eles se consolidam como a principal dinastia do Marrocos e vão seguir até hoje. Já falamos um pouquinho disso. E se a gente voltar para Portugal, a gente vai falar disso melhor quando a gente for falar de Portugal. Mas o que é que vai acontecer? Vai ficar um vácuo de poder em Portugal. Quem vai assumir é o rei Filipe II da Espanha, que tinha direito também indireto ao trono. Toma Portugal, vem o período da União Ibérica. O que é que Portugal ganha com a União Ibérica?
ele ganha os inimigos da Espanha, que eram seus principais aliados econômicos, França e Holanda, certo? Aqui tinha o Tratado de Tordesilhas, né? E como não havia mais o Estado de Portugal, o Reino de Portugal, então o Brasil passou a fazer parte toda da Espanha. A fronteira do tratado a fronteira estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas parou de fazer efeito, deixou de fazer efeito. É quando vem quem? Os bandeirantes empurrando as fronteiras do Brasil até o Mato Grosso, matando indígenas, saqueando aldeias, fazendo prisioneiros, escravizados e também em busca de pedras preciosas. E é esse contexto que dá ao Brasil o contorno que o Brasil tem hoje. É por conta desse vácuo no poder, que aí depois a Espanha vai ocupar esse espaço, Portugal vai retomar mais para frente. Quando retoma, ele fala: ó, isso aqui é Brasil, Brasil, Brasil. Vocês quiseram deixar assim, agora fica assim para sempre. E aí é onde a gente tem a mudança do mapa do mundo a partir de algo que aconteceu no Marrocos. E como o Fred falou, teve gente aqui em Olinda que foi bater lá, cruzou o Atlântico para participar dessa confusão, Fred. Essa história, ela chega a ser surreal, tá? A gente tá vendo aqui 2 pernambucanos que foram simplesmente pra batalha, Que nesses os malucos. 3 reis, tá? Não é que nesses malucos vão pra guerra da Ucrânia, Não, não, não. É Não. outro. Na sua época, Mas eles eram nobres portugueses. Né? exatamente. Aqui é a história, tá? Duarte Coelho, de Albuquerque, e Jorge de Albuquerque Coelho, tá? Nascidos em Olinda, filhos de Duarte Coelho, né? Personagem importante para a história. Governador da capitania de Pernambuco. Exatamente. Primeiro governador da capitania de Pernambuco. Eles atenderam ao chamado da cruzada empreendida pelo rei Dom Sebastião de Portugal contra o sultão Muley Maluco mesmo, Celso? Isso, mulher maluca. Muley Maluco da dinastia Mulher maluca. Saadiana do Marrocos. Tá? Os irmãos já tinham experiência militar prévia em Pernambuco e já haviam participado de combates contra índios hostis aos portugueses em expedições no Rio São Francisco. Tá? Duarte de Albuquerque e Jorge de Albuquerque assumem o governo da capitania. Eu não consigo imaginar os portugueses sendo simpáticos em expedições ao São Francisco, não. Não foram muito, não. Duarte e Jorge, eles assumem o governo da capitania entre 1561 e 1577 e conseguem, com a ajuda dos jesuítas e das tribos tribos indígenas amigas, assegurar a sobrevivência e o progresso de Pernambuco. Tá? Em 1578, os irmãos participam da fracassada expedição empreendida pelo rei Dom Sebastião contra os mouros do norte da África. A batalha resultou na derrota portuguesa, desaparecimento em combate do rei Dom Sebastião e o aprisionamento ou morte da nata da nobreza Vou portuguesa. chegar aqui. Tá? Morreram na batalha cerca de 7.000 nobres e homens de armas de Portugal. Aí o que é que acontece? Faltou uma frase, não. Conclui aí, por favor. Os 2 irmãos de Pernambuco foram aprisionados pelos marroquinos, tá? E um ano depois resgatados. Mas Duarte, devido aos ferimentos, morreu. Portugal esvaziou os cofres, Exatamente. pagando resgate. O que já estava ruim ficou completamente inviável do tanto de resgate que Portugal teve que pagar, porque entenda, a nobreza foi. E foram 4 a 6 horas de batalha. Todo mundo que foi, ou rodou, bailou, ou então virou prisioneiro. E como boa parte eram nobres, os que eram nobres, as suas famílias em Portugal, bancaram, pressionaram a monarquia para que fosse pago ali os resgates, e isso basicamente esvaziou os cofres portugueses, deixando Portugal de fato à beira da falência aí, né? Vai perder basicamente todas as suas colônias asiáticas, né? Como eu falei, né? Tinha parceiros comerciais nos franceses e holandeses e passa a ter inimigos, né? Com a União Ibérica, e a partir disso aí ele perde basicamente todas as suas colônias na Ásia e vai se concentrar basicamente no Brasil mais para frente. E essa história é uma história que a gente vai contar em outro programa, né? Agora, Celso, tem um personagem importantíssimo da história e chegou a Maria. hora de falar dele, tá?
um sultão que tinha mais de 500 esposas, 880 filhos registrados, mas especula-se que passou, tá, de 1.000 filhos, até porque só foram registrados os filhos homens, né? Então todas as filhas aí vão para essa conta que eu já vi números falando em mais de 1.300 filhos. O maior pai do mundo, o maior pai da história, não sei se em qualidade, mas em quantidade tem algo gigantesco aí, e é um sultão absolutamente importante, né, para a história do Marrocos. Perfeito, Fred. Aí agora a gente vai falar de Mulay Ismail. De fato, tem essa história, né? Reza a lenda que ele teve 888 filhos. Né? Diz que passa de 1.000 e etc. Né? E Transformou um país inteiro em uma família. Todo mundo é primo até o hoje. Natal, meu amigo, Todo mundo é porque não primo tinha até Natal, né? hoje. Mas, ó, o que é que a gente pode falar de Mulay Ismail? De fato, ele é uma figura essencial, central, para a gente entender o Marrocos. Ele é o primeiro ou segundo rei da dinastia Alauíta, né? Ele vem logo depois da Batalha de Alcácer Quibir, né? Quando a dinastia Saad ela se esfarela ali, né? Lembrando que o tio e o sobrinho morreram na Batalha de Alcácer Quibir, deixou o reino fragmentado mais uma vez, e aí os alauítas, né, com aquela a conversa de que eles seriam herdeiros legítimos do profeta Maomé, principalmente em torno desse discurso, eles conseguiram se firmar no poder. Mas é claro que não é só com papo, só com conversa, que você consegue se firmar no poder num território como esse, né? E Mulay Ismail é tido aí como um dos sultões mais perversos, assim, mais implacáveis, né? Que costumava decapitar, né, seus inimigos assim publicamente para que todo mundo tivesse noção do seu poder. E ele também criou a Guarda Negra, né, Abid al-Bukhari, que foi um grande exército, um exército bem organizado, né, profissional e composto basicamente, né, por escravos negros trazidos de outras partes da África, principalmente da África subsaariana. Então, ele com punho de ferro, né, ele conseguiu unificar Marrocos, libertou várias cidades litorâneas que estavam sob posse de espanhóis, portugueses, britânicos, franceses, né, e deu início à construção da estrutura que seria a base para o florescimento do Império Alauíta a partir de então. Então, de fato, ele é uma figura central para a gente entender aí quem é o Marrocos atualmente, e é um trisavô, tataravô de Mohamed VI, o atual monarca, atual rei do Marrocos, né? E aí a gente até já mostrou um pouco, né, do Mohammed Sexto. VI. E aqui a gente vai trazer uma curiosidade. Celso, eu acho que foi numa conversa que a gente teve, você falou que, se não me engano, você falou que o Marrocos foi fundamental para o fim da palavra sultão, né? Você não trouxe algo nesse sentido, né? Foi. Eu lembrei de quando eu te falei isso. Fazia parte da ideia de você se separar do islamismo, Sim. né? De você deixar de estar vinculado. Ser um pouco mais ocidentalizado, né? Perfeito. E aí Porque tem aquela imagem, quando você fala sultão, né? isso. E eu lembrei disso, Cássio, porque fazendo a pesquisa, o atual rei marroquino, ele é famoso por ter 600 carros. E assim, imaginem os carros, tá? Só que tem um sultão, que vai me fugir de onde ele é agora, vocês podem ter, que tem simplesmente 2.000 carros. Aí eu cheguei, Celso, mas o outro é sultão, pô. Celso, não, pô, sultão. Veja que na minha cabeça, sultão estava acima de rei. Sultão, meu Sultão amigo. do Brunei. Do Brunei, né? Hassanal Bolkiah.
2.000 carros, meu Esse amigo. tem mais de 7 mil carros. 7.000 carros. Esse tem mais de 7 mil carros. Ferrari, assim, eu vi uma foto de Ferrari, tem umas 300. 300 Esse aqui Ferraris, são né? 300 Ferrari. 600 Rolls Royces, 300 Ferrari. Que o mundo um dia evolua num lugar sem monarquia. Aí, Mas ainda. mas segue. Mas dono, vira dono, de Isso. fato, vira dono. E aqui tem um detalhe curioso: dentro dos 600 carros, 2 deles são considerados assim super Por carros isso que surreais, por isso tá? que aquele cara fica querendo monarquia, né? Porque Brasil aqui a chama de príncipe aí. A turma chama- Fica. A turma que ele conhece, na verdade. Assim, ele deve olhar uma matéria dessas, pelo amor de Deus. É filho de ditador. Ele é neto de ditador, só isso. Não, eu tô confundido Não, com o tá neto de confundido. João Não, Figueiredo. não. Não, o príncipe, Opa, tem um Bragança tem um aí. príncipe aí. Um príncipe. Aí aqui a gente tem esse carro, tá? São 2 unidades produzidas. Foram produzidas no próprio Marrocos, tá? Pô, diferente, então parece Tron, meu irmão. Um Larac Se fosse Saara, tá? Trata-se de um hipercarro fabricado no país com 1.500 cavalos e um design futurista. Tem mais cavalo aí do que na guerra que os caras perderam. Acelera de 0 a 100 km por hora em 3 segundos e meio, tá? E atinge uma velocidade máxima de 310 km por hora. Tudo isso graças ao motor V8 de 7 litros da Chevrolet. A sede dessa criança deve ser insaciável. Mas a turma tem. A turma tem como Pra botar etanol. A turma escolhe etanol na hora, na bomba. A sede insaciável. Etanol, por favor. O preço, 2 milhões de euros, Poxa. tá? Só existem 2 unidades e as 2 pertencem a Mohammed VI, tá? É falta do que fazer mesmo com o dinheiro, né, velho? Realmente é um negócio inacreditável. Infelizmente, o Brunei nunca vai se classificar para a Copa do Mundo pra gente contar a história dos 7 mil carros, 7 né? mil. E mais de 300 Ferraris, do Sultão. Eu respeito mais o Sultão. Se ele vender metade desses carros e começar a investir em futebol, talvez ele consiga um dia. o Sultão, né, O Sultão. de Brunei, tá? Celso, ficamos devendo uma história pelo caminho. E é uma Essa é história legal. fundamental para entender não só Marrocos, mas a África Sim. de hoje, né? Todos nós estudamos isso em algum momento perdido da nossa história escolar, tá? A Conferência de Berlim, cuja arte aqui deixa muito claro o que se tratou, né? A gente tem aqui uma espécie de uma torta chamada África que foi absolutamente fatiada por europeus, né, Celso? A Conferência de Berlim, Fred, é quando a sem vergonhice vira regra. É quando o saque ele vira regra, né? Entre 1884 e 1885, algumas potências europeias se reuniram na famigerada Conferência de Berlim. Vamos ver quem é que está negociando aqui, tá? A distribuição dos territórios africanos. Alemanha, França, Reino Unido, Portugal, Bélgica, Itália, Espanha, Holanda, Rússia, Império Austro-Húngaro, Império Otomano, Dinamarca, Suécia, Noruega, ainda sob a mesma bandeira, e um tal dos Estados Unidos. Um total de 0 africano sentado na mesa, onde Quase todos os países desenvolvidos que você olha assim, aquele papel, mas a civilização tão avançada, as coisas estão... Pô, obviamente tem muita coisa para ter acontecido, para ter um nível de sociedade mais Civilização. evoluída. Perfeito. Mas o que a galera sugou, meu irmão. Assim, o que a galera sugou para fazer isso aí. Para você, o que o Maestro está falando, e onde eu concordo integralmente com ele, é o seguinte: o que é que a gente considera um país desenvolvido hoje? É um país onde há pouca desigualdade social. Eu falei desenvolvimento, não era nem desenvolvimento industrial, era desenvolvimento como sociedade. As É. coisas, segurança, saúde, educação, ou seja, as coisas funcionando muito bem, transporte público, enfim. Perfeito. Como é que se garante? Existem, a gente não vai... Vocês podem até falar uma coisa. Não existe uma explicação, né? Até porque isso seria um tema para outras coisas. Seria até um tema interessante para o programa. Não existe uma explicação. Mas existem... Entre algumas explicações possíveis, uma delas é um financiamento, entre aspas, extraordinário a partir dos outros. É exatamente isso. Perfeito. Perfeito, mestre. Eu vou só falar com outras palavras, mas você já disse tudo e eu vou só concordar com você. Para um país ser considerado desenvolvido, ele é um país que ele tem pouca desigualdade social,
ele oferece educação de qualidade, oferece segurança, oferece um futuro promissor para todo mundo que se dispuser a estar por ali, né? A gente fala aí falamos agora há pouco, Suécia, Noruega, Dinamarca, a galera discutindo a possibilidade, ou já implementando a possibilidade de você receber um salário só por ser cidadão daquele país, certo? Como é que alguém chega nesse estágio, mestre? Como é que alguém chega nesse estágio? Irmão, no caso da Europa está muito claro. É explorando, sugando, extraindo as riquezas de outro lugar. E, infelizmente, a gente não está falando só de extração de recursos. A gente está falando de extração de vidas, certo? Porque tudo isso aqui que a gente está falando, ele tem como pano de fundo a exploração de mão de obra escravizada do povo africano, certo? Então, sempre que a gente for falar da riqueza do povo europeu, do Louvre, de como Londres tem 200 estádios e que tem o melhor metrô do planeta, tal, a gente precisa lembrar de onde saíram os recursos para que essas potências sejam quem elas são hoje. E boa parte disso a gente pode explicar tanto naquela primeira parte do imperialismo europeu, quando a gente falou das grandes expansões, quanto agora, no finzinho no início do século XX, né, basicamente. E aí a gente está falando de 1800 e muito já, ninguém está descobrindo nada aí. Aí a galera está organizando as disputas internas, organizando a pilhagem. Quem vai ficar com o quê para minimizar, basicamente, as guerras entre os europeus, né? Então a África ela vai ser dividida no papel, vão ser criadas aí fronteiras que ignoram completamente a história de etnias, de povos, até mesmo o conflito que existe dentro desses próprios territórios, né? Então é algo que precisa ser observado, e aí a gente vai falar como o Marrocos sobreviveu a isso. Já falamos ao longo desse programa, falando da estabilidade que a monarquia do Marrocos ofereceu, mas é claro, mestre, que isso não significa que o Marrocos passou incólume. Ele foi cercado, ele foi pressionado, e ele precisou ceder uma série de políticas externas para continuar existindo como território soberano. Sobre o que o Celso falou dessas divisas que não respeitaram, a gente tá vendo, vai falando um pouco disso, que não respeitaram etnias, não respeitaram histórias e tal do mundo. Por exemplo, isso aconteceu dentro da Alemanha. Sim. Aconteceu dentro com a Alemanha Oriental, a Alemanha Ocidental, mas o meu ponto... E obviamente mais de 40 anos de vidas divididas ali, de uma sociedade dividida. Em Berlim, que tem... Que é em Berlim. O muro que divide a Alemanha é em Berlim, Não, na é porque verdade. ali tem um pedaço de Berlim. Na verdade, Isso. ele passa ali um pedaço... Tem um pedaço de Berlim Ocidental, tinha, né? Ocidental Oriental. Mas o meu ponto é o seguinte. Isso você estuda. Isso você Perfeito. estuda. Isso você fala, pô, que absurdo, rapaz. A Alemanha assim, perdeu a guerra, provocou a guerra, fez tudo, mas perdeu a guerra e a punição foi dessa forma e tal. Mas a gente não estuda muito o quanto isso foi replicado no último século por muito. Maestro, sabe uma das frases mais impactantes que eu já ouvi sobre a Segunda Guerra Mundial? É falar que o nazismo, grande novidade do nazismo, né, do nazismo, no caso ali da Alemanha, foi ter feito com os europeus o que eles faziam com o resto do mundo. É isso que causou o choque, o horror no mundo ocidental. Porque a Alemanha fez com o Ocidente, com os europeus, judeus poloneses, judeus alemães, judeus austríacos, fez com europeus o que eles faziam já pelo mundo todo. Só que dentro do território europeu, aquilo ali foi... E que não seja, pelo amor de Deus. Aquilo ali é uma barbaridade, assim, que nunca mais pode acontecer de novo. E assim, eu deduzo que todo mundo chegou até aqui tem uma inteligência que, né, tanto que eu falei o ponto. A gente aprende uma parte, detalhe, não é nenhuma parte, a gente aprende aquele episódio. Só que existem outros episódios que deveriam fazer mais parte do aprendizado histórico, porque de não você aparecer que aquilo aconteceu uma vez. Isso. Aquilo não aconteceu uma vez. Perfeito. Aquilo talvez seja o maior símbolo desse tipo de coisa acontecendo. Mas também é um símbolo a partir de um colonialismo que a gente já passa desde
Sempre. Desde o maternal, desde o primeiro aprendizado, Exatamente. desde a primeira leitura. Mas, assim, eu acho. Quando eu tô querendo chegar, não sei se eu tô sendo tão claro assim. A história do continente africano ela é muito relegada, pelo menos na educação no Brasil. E aí, obviamente, eu não vou me referir à educação de outros lugares. Estou falando Mas da é educação. também. Mas, assim, a nossa assim, é muito relegada. Você tem a parte da escravidão, a parte da exploração, mas que já tem um nível de gravidade gigantesco, mas é tudo dali saindo. Na hora que você abre, ó, o dinheiro sai, o escravo sai, Isso. você não foca o que Do está que aconteceu. A dentro. própria Conferência de Berlim a gente estuda sem muita Estuda visão crítica. do lado de lá. A visão europeia. Você estuda para saber, pô, é um absurdo que tenha feito isso. Mas você não se aprofunda, ó, beleza, na hora que foi feito E o isso, que foi que rolou? o que foi que rolou? O que foi que rolou ali? Isso. Você não tem nem muito senso crítico que foi um absurdo. Você diz, não, ok, foi um acordo aqui, fez uma conferência, resolveu a questão entre eles ali. Como quando a gente estuda o Tratado de Tordesilhas. Não, Portugal e Espanha dividiram o mundo, meu irmão, com a benção do Papa. Aí o rei francês faz assim, falaram comigo não. Não falo o que o Papa tá falando, não me representa. E vai para a expansão também. Mas é desse tipo de visão, é essa forma. A gente enxerga, a gente estuda o Tratado de Tordesilhas dessa maneira, com naturalidade, né? Portugal e Espanha dividiram ali, o mundo em dois. A reparação, assim, ela deveria. Urgente. Ela deveria. Urgente. É a prioridade de todos os papas. Deveria ser a prioridade de todos os papas, a reparação. Mas já não existe mais qualquer possibilidade de uma reparação. Não, veja, não existe porque nunca vai ter um passo, mas por que não existe? Por que existiria tanto tempo depois? Não já passou a. Não, sim, tudo bem. Você tá falando de uma forma mais fria, no sentido de que. Fria. Porque, eu dizendo no sentido, se alguém quiser reparar, dá para reparar, assim. Vamos lá, por que não existe na prática? Né? Não existe porque as potências continuam sendo potências, certo? A gente continua tendo esses países, boa parte dos países que eu citei agora, continuam sendo potências. Os Estados Unidos hoje são uma potência absoluta, já eram há muito tempo, desde o fim do século XIX ali, os Estados Unidos já são uma das grandes potências do mundo, né? E a grande questão é que ninguém reconhece e ninguém pressiona ninguém a reconhecer, porque senão você vai ser obrigado a reconhecer o seu também. É basicamente isso. É basicamente isso. Por que não se pressiona ainda mais o Japão do que ele já é pressionado e deveria ser ainda mais a reparar as atrocidades que a gente vai contar aqui que o Japão cometeu ali no Sudeste Asiático, na Península Coreana, na China. Quando a gente for falar o que aconteceu em Nanquim, a então capital chinesa, na invasão japonesa, é um negócio assim que tem que ter muito ânime para você esquecer. Tem que ter muito Godzilla assim para você esquecer as atrocidades que a visão imperialista do Japão, de certa forma importada do Ocidente, provocaram ali no Sudeste Asiático. É inacreditável. É inacreditável. E a gente precisa falar disso. Porque se a gente não falar disso, as coisas não avançam. Mas é o que eu falei. Por que os Estados Unidos não pressionam o Japão a fazer esse reconhecimento? Senão, a Rússia vai obrigar os Estados Unidos a reconhecerem que eles fizeram invasões, mais de, sei lá, 20 invasões na América do Sul, ou que eles são responsáveis por invasões como no Afeganistão e tantos outros lugares, no Iraque e etc. E aí os Estados Unidos não falam nada. E aí vai. Ninguém pressiona a Inglaterra para reconhecer, ninguém pressiona a França, e fica nessa. E é por isso que, na prática, Fred está certo, pelo menos em relação à nossa geração. A gente não vai ver esse pedido de desculpa, a gente não vai ver essa reparação. Né? O que nos cabe é lembrar. A gente não pode esquecer. A gente passou aqui, né, no Haiti, o que a França fez com o Haiti. Isso. E aí, detalhe, por exemplo, é uma reparação tão mais simples porque a França tem plenas condições. Mas se ela reconhecer o Haiti, ela tem que reconhecer a Micronésia, ela tem que reconhecer tudo. Tudo. E aí não anda. Isso. E aí não anda. Não anda, porque, tipo, aí eles vão ter que devolver tudo o que eles roubaram. Não, aí não é isso. Aí deixa de ter recurso. Não, mas não vai Deixa de devolver, ter recurso. né? Mas É só... a ideia da reparação é essa. mas A ideia aí- da reparação. O que é reparar, na minha opinião? Reparar é você agir ativamente para você oferecer
as condições, seres estruturais. A história do planeta seguiu em frente, tá? E aí, Celso, a gente chega na penúltima história que a gente vai contar nesse programa, tá? Que é o Marrocos também tem sua sua outra contradição. face, né? Que a gente vem aqui pro Marrocos moderno, pro Marrocos dos nossos dias, que enfrenta uma questão interna muito crítica em relação ao reconhecimento de um povo que é justamente ligado ao Saara Ocidental. A gente falou já nesse programa que parte do deserto do Saara está no território do Marrocos, com um povo que não se identifica com a bandeira marroquina. Isso. Um povo que quer ter o seu chão, quer ter a sua história, a sua bandeira, o seu país, quer ser reconhecido, né, Celso? Então, o Marrocos tem essa outra face também nos dias de hoje, né? Faz parte também da parte de certa estabilidade da monarquia do Marrocos, um imperialismo regional, né? Um colonialismo regional. O Marrocos avançou em direção ao Saara, dentro desse contexto ainda, de Conferência de Berlim, etc., e impôs a uma outra população a sua própria estrutura estatal. E aí a gente está falando do povo saarauí, né? O deserto do Saara, a gente costuma encarar, né, como um vazio absoluto. Sim. Mas antes de ser um vazio absoluto e, sobretudo, antes de ser fronteira, o Saara, ele sempre foi um caminho, ele sempre foi uma passagem. Existem algumas etnias que se originaram e que permanecem dentro da região do Saara até hoje. Os tuaregues, o povo saarauí do Marrocos também é um deles, que brigam, que exigem a sua própria autonomia, mas que tem essa autonomia negada, tem a soberania negada, né? É um povo, obviamente, que faz parte aí de uma cultura nômade, né? Que tem laços tribais, que tem laços culturais e até linguísticos próprios. E a ausência de liberdade, né, dessa população é uma questão atual do Marrocos contemporâneo. Inclusive, o povo sarauí, ele disputa uma competição muito interessante, que de repente pode render um vídeo bem interessante aqui para a gente também, que é a Copa dos Mundos dos povos não reconhecidos, dos países não reconhecidos, né? E uma questão atual, né, como eu falei, de imposição cultural, estatal, estrutural do povo da monarquia do Marrocos sobre o povo saarauí ali dentro do Saara Ocidental, Fred. Então é isso, Celso. Importante mostrar não todas as faces do Marrocos, tá? A gente trouxe até aqui 9 histórias que precisam ser contadas sobre o Marrocos e mais algumas que nós contaremos para quem se tornar membro aqui do nosso canal, tá? É uma novidade que a gente traz para 2026. Abrimos o nosso clube de membros e vamos ter, já está disponível a categoria O Mundo da Copa, que atende a um público que tem elogiado e nos incentivado muito a fazer esses programas, tá? E a gente abriu essa categoria justamente para que essas pessoas que queriam nos ajudar de alguma forma tivessem uma possibilidade, já que a gente não faz esse programa como live, então não tem superchat. Muita gente queria incentivar o projeto e eu tenho falado muito, Celso, nos programas que se tornar membro aqui do canal é uma forma de você estar pavimentando o nosso 2026, o nosso 2027, porque é estabilidade, é previsibilidade financeira, tá? O cara vai pensar assim, poxa, se eu der R$ 20, R$ 30, eu tô dando previsibilidade, estabilidade. Tá. Está. Porque você não tá sozinho, as pessoas vão se somando, vão se juntando, tá? E a gente precisa desse apoio porque
Temos patrocinadores? Temos. Alguns que estão com a gente há muitos anos, como a Bet Nacional, como o Village Portugalinha está com a gente desde o começo, outros que se juntaram agora, tá? Como a 10, como Monte Monte Belo. Belo. Mas já tivemos outros tantos pelo caminho. Às vezes, um patrocínio requer um período mais curto, de uma estratégia da empresa, de uma adaptação. E nós nunca podemos contar com a certeza para 6 meses, para 5 meses. Na pandemia, quanto foi importante ter o Clube 45, por exemplo, que é o nosso, Teria acabado o programa, o o nosso, projeto. o nosso clube de apoiadores já há muito tempo, do WhatsApp, né, do Apoia-se e do WhatsApp. Então, a gente sabe que a gente expandiu muito o nosso público em 2025 e por isso a gente criou. Tá? Então, quem for membro do Mundo da Copa, além de todas as vantagens das outras categorias, tem um diferencial, tá? Vai ganhar o certificado. Tem diploma. Vai ganhar o diploma. Vai sair Vai diploma. receber o diploma no quadro, vai ganhar o diploma ao final, tá? Dessas 480 histórias e vão ganhar mais algumas histórias extras que a gente vai contar nos conteúdos exclusivos que a gente começa em 2026, tá? Mas não acabou esse vídeo. Tem uma outra Ainda história. falta a 10ª história e todas as considerações finais. A 10ª história, na verdade, é só para lembrar que o Marrocos é um país de cinema. E não é um elogio aqui ao Marrocos, é também um elogio, mas é porque o Marrocos é a Hollywood africana, tá? Seus cenários são muito utilizados pelas séries, pelos filmes, tá? Então é absolutamente comum a gente ter grandes obras, tá? Do cinema, da TV, filmadas no Marrocos. Só aqui a gente tem, tá? Game of Thrones. O Marrocos, Cássio, foi uma daquelas cidades que chamava que As ela ia cidades livres. libertando, né? Mas o que é curioso, né? Porque Essos tem um quê de Europa. Sim. E isso é em Essos. Não, Westeros, desculpa. Westeros tem um quê de Europa. E Daenerys estava em Essos, que é um continente que tem um quê de África. Exatamente. Então, Ali ela é Calice. É a mãe dos pobres, É. né? A mãe dos então assim, escravos, um negócio desse. entre aspas, uma coincidência aí de... E eu acho que são as cidades, embora é muito louco isso, que se eu não me engano são as cidades livres de Essos, mas são cidades livres na parte política, porque são todas elas escravocratas. Todas. Todas. Aí ela vai libertando os escravos das cidades livres, que elas dentro da lógica na série, né, naturalmente, de que elas não são ligadas aos 7 reinos, né? Assim, não são ligadas a... Aí tem Bravos, tem Carf, que é a cidade maior, a mais rica de todos os tempos, tem aquela... isso. Onde vem onde tem a magia, uma magia, qual o nome daquela? Tô buscando. Enfim, além... Caramba, deu um branco agora. Que é Bravos aqui em cima, essa que ela tá é mais ou menos aqui embaixo, Carf é no meio já, e tem a cidade mais distante possível. Sem contar que tinha Valíria também, né? Que é a cidade natal dela, né? Então, enquanto o Celso pesquisa, tá? Essas cenas aqui, tivemos cenas de Game of Thrones justamente na rota ali dos lugares em que Daenerys foi. Achei. Era Mir. Bravos, Mir, Pentos, Volantes. Aí tem Tirosh, e Carf que eu falei, mas eu não achei a cidade que eu falo, cidade feitiço e tal. Caramba, deixa eu ver se aparece aqui. Tem o Mar Dothraki também. Pô, caramba, a galera vai deixar nos comentários aí. Não. Turma deixa lembrei. nos comentários. Que no livro, até no compêndio, já que tá é a maior cidade desse mundo. É Pentos, não, né? Não. Mas ela é desabitada, cara. Eu tô ficando... É a cidade daquela feiticeira, pô. Enquanto eu mais procuro aí, lembrando que o mapa de Game of Thrones, ele tem inspiração... Ashai. Ele tem inspiração no mapa do Reino Unido, né? Sim. Pula ali a Península Ibérica e juntam a África com... É isso. Né? Um negócio meio assim, né? Então, só nessa tela aqui, a gente tá vendo Game of Thrones, tá? Babel. Babel é esse aqui. Essa cena aqui. Lawrence da Arábia,
Gladiador. Caramba, tá? tá restaurada essa imagem, viu? Caramba, A gente tá. tem aí uma série de produções do cinema. Poderíamos citar A Múmia, tá? Só um. A Última Tentação de Cristo, Embaixo. Missão Impossível, Nação Secreta, tá? Ultimato Borne, Rede de Mentiras, uma série de filmes que foram produzidos na África. Essa imagem de Game of Marrocos. Thrones não é digital, não é? Esses castelos? Eles São como tudo em Game of Thrones. Eu tive, eles têm uma parte que aumenta um pouquinho, né? Assim, eu tive em na Dubrovnik, Croácia. né? E tem você identifica em alguns lugares, você identifica bastante. Em outros, mais ou menos, tá? Deixa eu passar aqui um slide, porque tudo isso tem uma estrutura por trás, uma indústria, tá? A cidade de Usaúd, que é a Hollywood da África, com o Atlas Studios, onde tudo isso foi filmado. É de fato inclusive, uma mão de obra de cinema mais barata, tá? Eu não citei aqui. Príncipe da Pérsia. Eu não citei aqui a novela O Clone, tá? Que também foi filmado. Isso é a Globo velha guarda, viu? A Globo atual é só chroma key. Chroma key. Como o mundo, né? Mesmo teve uma cena meteu um chroma key de praia. Como se precisasse. De praia, meu irmão. E nessas histórias todas de Marrocos e do cinema, tem uma curiosidade. O mais icônico dos filmes que se passa no Marrocos não foi filmado no Marrocos. Sério, velho? Sério. Casablanca não é filmado? Não foi filmada. Não acredito, velho. O filme não foi filmado. Se passa em Casablanca, mas é todo filmado nos Estados Unidos, tá? Não foi filmado no Marrocos. E tem um detalhe. Foi construído depois o Rick's Café, que pra ter um ponto turístico. Veja só. Pra atender a galera, né? Ninguém é menino, né? As pessoas chegam em Casablanca, o filme. Cadê o Rick's? Não, tá aqui. Foi aqui. Construíram um igualzinho ali pra atender toda a dinâmica do turismo, né? Então, Ou seja, o nome do filme é Casablanca, foi todo filmado nos Estados Unidos e a frase icônica é nós sempre teremos Paris. Exatamente, nós sempre teremos Paris. Tá? Então, é um clássico aí do cinema. Ingrid Bergman. Isso. Belíssimo filme, clássico filme, tá? Mas que não aconteceu. Mas que fala muito sobre o fascínio, né? Que a região ganhou produz, Oscar, né? Ganhou o Oscar de inclusive, melhor filme. Inclusive, a gente passa aqui, Celso, você falou do fascínio, né? A gente passa por algumas imagens para terminar de Casablanca, tá? Belíssimo. Esse é o Marco Zero. O Marco Zero aí de Casablanca. Também uma parte mais moderna aqui de Casablanca. Pô, caramba, tem um quesinho de arquitetura. Assim. VLTzinho, né, Cássio? Passando aqui. Olha aí. Eu acho que eles deixaram a foto bem exposta, né? Assim, pra fazer esse efeito. Isso. E Marrakech. Volta ali, por favor. Tá parecendo, meu irmão, agente secreto. Assim, porque justamente olhando pro Recife, daquela cena clássica que ele tá lá no cinema São Luís e tá olhando pro outro lado do Capibaribe. Aí, em vez de ser Pirelli ali, é Maroc Telecom. Marrakech, tá? Destino turístico. É a famosa frase... Pra lá de Marrakech. O cara tá doidão, meu irmão. Tá onde? Tá pra lá de Marrakech. E aqui a gente descobre que Marrakech ainda é o começo, que ainda é Marrocos. Tá lá de Marrakech, tem muita coisa ainda. Aqui mais uma imagem clássica de Marrakech, tá? Aí é... Presidente Kennedy, viu? E essa camisa do Raja? Tá vendo aí? Caramba, Celso. Foi um lince aí, viu? Fechamos com as informações básicas, gerais, sobre o Marrocos, tá? Fica no Magreb. Isso. Ali, pertinho do Estreito de Gibraltar. 38 milhões de habitantes. 446.500 quilômetros. Menos que São Paulo, né? Estado de São Paulo, menos que a Argentina. Tem o árabe como sua língua principal. Uma monarquia semi-constitucional. 241 bilhões de dólares no produto interno bruto, tá? 60º do planeta. O IDH não é 13º aqui, tá? Esse 13º aqui... Deve ter um na frente, não. Na verdade, esse 13º aqui foi um zero atrás. do programa anterior, da Escócia. tá? Herdou, tá? O 13º já desapareceu aqui no efeito. Vamos tirar essa dúvida? Tira aí a lista do IDH pra gente
trazer aqui o de Marrocos. 120º. Centésimo. Ou seja, mete o 0 ali, deixa o 130, meu irmão. Caiu um pouquinho no ranking aqui, tá? Mas quem sabe se faz ao vivo, correção feita na hora, tá? Dessa forma, Celso, convidamos quem está assistindo esse vídeo e não viu os outros programas a seguir o nosso passeio. Tivemos o Haiti, Isso. ponto de partida do mundo da Copa. Uzbequistão, com um prólogo sobre a União Soviética, né? Foi bem legal esse programa. Não, muito legal o programa dos Uzbequistão. Mas Todos os programas foram bem legais. Pelo que eu vi de alguns comentários de um programa Fortaleza, mas vai enlouquecer nesse programa da União Soviética aí, viu? Aí fizemos também a Escócia, Exatamente. começando com música. Exato. Número musical aqui. Você já está mais tranquilo. Eu acho que ainda tô- não, eu acho ainda nem fui mais Eu ver. acho que de forma involuntária. faltou falta. um marroquinozinho hoje. Hein? De forma involuntária, Fred. De forma involuntária, Celso tá. Eu não estava no do Haiti, né? Mas vocês desde o Sim. Uzbequistão. Celso está eliminando figuras históricas a cada país. Sim. Tô não, pô. Tá. Tô não. Claro que tá. Ah, Figuras ou É. episódios históricos a cada. Teve um que ele. Eu vou nem entrar no tema que ele tirou um, foi gigante. Tirou um que é o C ali do AC. Ele tirou. Esse aí eu vou desconsiderar. E a evolução do homem? Hoje, a humanidade, assim. Mas. Eu achei que Tiradentes ia ser o maior alvo dessa série quando a gente chegasse no Brasil. Menino, Tiradentes Já é menino. caiu o William Wallace. Tiradentes tá dizendo, deixa do jeito que tá. Tiradentes já tá aceitando do jeito que Já tá. Deixa caiu. assim. William Wallace, hoje caiu. Do jeito que tá, eu consigo resolver. Eu tô no livro de aço, deixa assim. É, Deixa assim, manda esse menino mexer, não. É. Hoje quem caiu foi aquela figura, né? foi. Mas, pô, isso aí você pode ter certeza que todo mundo que é da biologia, que estuda evolução, tá me agradecendo, viu? O mapa da nossa viagem até aqui, tá? Saímos da América Central, fomos até a Ásia, Europa, né? Reino Unido, chegamos ao Marrocos e agora nós vamos, E Celso. milha aí gera muito, viu? Já era. E agora nós vamos Vamos pra onde? Vai lá. atravessar a ponte de la Mesa. Eita. Próximo programa com Rodrigo Eita. Carbarro. Eita. Rodrigues Carbarro aqui com a gente. Cara, olha, a gente vai pisar em ovos aí. Viu? Estivemos lá. Cássio Vocês dois. duvidou do Wi-Fi na praça. A gente vai contar essa história no próximo programa. É melhor deixar pra esse programa. É. Até porque a história verídica. Aí veja, a gente vai falar do Paraguai, vai cair gente. Vai cair gente aqui. Vai cair, gente. Vai cair gente. Que a turma vai ficar cair, gente. chateada. Vai cair, gente. Vamos ter nosso correspondente de Rodrigues Cidade Carbarro. de Leste, né? Que domina ali, né? Total. E vai levando gente, né? Já foi Passinho. Vilar, né? Vilar. que Vilar, foi. Laís. Cada dia é 2, 3, 4, 5 que ele viaja agora. Porque Discussão. se um parar na PF, tá passando 9, meu. CBC. Exatamente. CBC. Isso aqui vai ser. Tô sentindo que esse programa. esse programa, eu acho que se a gente não tiver cuidado, é podcast velha guarda, viu? Ronaldinho Gaúcho já caiu por lá. Já. Cara agora caiu por lá, não foi também? Também. Mas ali foi gênio mesmo. Quando ele percebeu, ele assim, Virou o craque da pelada da do pista. não, chamaram ele pra jogar. Aí ele pensou: quero não, meu irmão. Mas pensou: se eu for resolver. Quero não. Ronaldinho é doido pro futebol, aquele bicho, pô. Se eu for aqui, eu resolvo. Pelo amor de Cena dos próximos capítulos. Fique aqui com a gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio do Mundo da Copa. Se você gostou, deixa aí o seu like, deixe seu comentário. Fala, mestre. Tá segurando aí. que se lembrou de Ronaldinho, mas caíram essa semana. Não foi? Então. É isso. Caíram. Cai muita gente no Paraguai. Vai cair gente aqui também. Forte abraço a todos e a todas e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.